noite a todos. Estamos aqui no nosso segundo dia em que nós estaremos falando para as famílias e sobre as famílias. Nós estamos felizes nesse momento por mais uma vez podermos louvar o Senhor, participar juntos nesta reunião. Eu quero também aqui, nós temos uma pessoa que está conosco, o pastor Emanuel. O pastor Emanuel é secretário aqui da nossa União Central Brasileira e é membro aqui da nossa comunidade, também mora aqui bem pertinho, veio participar conosco aqui também. Que Deus seja louvado pela sua presença e pela sua participação. Hoje, durante o dia, estivemos com as esposas dos anciãos lá na árvore da vida, né? Apesar que não tinha o fruto da árvore da vida, a árvore ainda não estava dando fruto, mas nós tivemos uma boa reunião, estivemos participando lá e foi muito bom os momentos que ali estivemos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31, versos 10 em diante. Provérbios, capítulo 31, versos 10 em diante. Estaremos hoje falando sobre como começa o lar. E gostaria de ler com vocês este texto. Capítulo 31, de 10 em diante, aqui diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras. Queridos amigos, aonde começa o lar? Alguém certa vez disse que para conjurar as borrascas da vida, um bom casamento é como um porto na tempestade, mas um mau casamento é como uma tempestade no porto. Como eu havia falado ontem, não há nada que torne uma pessoa tão feliz ou tão infeliz quanto o matrimônio, quanto o casamento. Se esta decisão a ser tomada é uma decisão importante, é tão importante, e dizem os especialistas que as três grandes decisões que a pessoa tem que tomar, o casamento ou com quem a pessoa vai se unir é uma delas, então há muito desvelo, muito tem que ser feito ao se tomar essa decisão. No livro Mensagem aos Jovens, ali vem dizendo que esse assunto é tão importante que se uma pessoa, ele tinha o costume de orar 2 vezes antes de se casar, um homem ou uma mulher, se ele orava 2 vezes antes de se casar, ele deve, no momento em que ele toma a decisão de se casar, que quer se casar, ele tem que orar 4 vezes. 4 vezes. Ou seja, este assunto é um assunto tão importante, mas tão importante,
que a pessoa não pode orar pouco em relação a ele. Quando os pais têm os seus filhos que estão prontos para se casar ou se preparando para o casamento, e eu faço parte desse grupo que vejo os filhos agora buscando, as filhas namorando, o filho namorando, e eles agora buscando tomar essa decisão, já tomaram a decisão com respeito à sua profissão, já estão trabalhando, fazendo as suas coisas, mas agora estão tomando a decisão com respeito a com quem eles vão se unir. Isso é algo que nos faz orar muito. Nós, como pais, oramos muito. E nós sempre falamos aos filhos, e vocês devem orar muito mais. Vocês devem orar muito mais por isso. Porque nós cremos que há necessidade de uma introspecção, a necessidade de uma busca de Deus, e há uma necessidade de um estudo para que a pessoa ele possa tomar uma decisão certa. Num tempo como esse que estamos vivendo, quão difícil tem sido tomar uma decisão como esta. É uma decisão tão importante que às vezes eu tenho visto muitos adolescentes na igreja, pessoas novas, começando a namorar, e às vezes eu falo para os pais, isso não é bom. Isso não é bom. Às vezes nós vemos alguns adolescentes, e a gente pode falar assim, crianças na igreja, já falando em namorar, e alguns pais enchendo a bola da criançada para que eles queiram namorar. E eu olho para essa situação, eu vejo assim, eu penso assim, estes pais, eles não buscaram conselho em Deus. Por quê? Porque não é bom que um adolescente, uma criança, ele namore. E às vezes, quando eu estou falando com os adolescentes, às vezes quando eu estou falando com eles, eu digo, você não tem que pensar em namorar. Você não tem que pensar em namorar agora. O melhor momento que você está vivendo agora é para fazer muitos amigos. Você deve fazer muitos amigos. Você deve aprender a conhecer as pessoas. Você deve aprender, porque quando você tem amigos, os amigos eles se desarmam. Os amigos se desarmam e você consegue entender os amigos, consegue ver quem são as pessoas, consegue ler as pessoas. E você aprende a ler as pessoas, a entender as pessoas. E por isso, quando você agora vai tomar uma decisão de namorar, e agora eu falo para os adolescentes, juvenis que estão aqui, no momento em que você vai tomar uma decisão mais tarde de namorar, você aprendeu a conhecer as pessoas, você sabe como são as pessoas, você pode tomar uma decisão melhor, você pode tomar uma decisão mais racional, você pode tomar uma decisão muito melhor para a sua vida. Às vezes as pessoas começam a namorar, e sabem de uma coisa? Se namoro no passado, os pais a mãe ficava no meio, a filha ficava lá do outro lado e o namorado do lado de cá. Alguém namorou aqui assim? Eu acho que não, né? Foi assim? Ah, é? Ficavam os irmãos? Olha aí, então nós temos aqui, o senhor também, irmão? Não, né? Não é assim não. O Renato já é da jovem guarda, né? Mas olhem que coisa, hoje as pessoas agiam assim e conversavam, e às vezes falavam, porque minha mãe falava o seguinte, quando no tempo do namoro dela, o meu pai passava assim, ela só olhava, né? E ele chegou lá, pediu a mão em casamento, e ela passava assim, e quando ele chegava na casa do meu avô, ela só ficava conversando com as irmãs e olhando, né? Tá certo? Também era um momento, era algo estranho, porque o fato é que há necessidade de conversar. Na verdade, hoje, o namoro da atualidade, não é um namoro mais em que as pessoas conversam, em que as pessoas, eles atendem um ao outro, em que as pessoas buscam um do outro as informações para a vida. O namoro deveria ser um momento em que você decidiu com quem você vai viver. Agora você deve conversar com o seu noivo, sua noiva, sobre os planos para a vida, sobre os desejos, sobre as aspirações, para que saiba assim, essa é a pessoa com quem eu quero me unir. Mas o fato é que hoje as pessoas beijam tanto que não tem mais condições de conversar um com o outro. E você vê as pessoas quando se encontram e beijam para lá, e beijam para cá, e beijam para lá, e quando beija de novo. E aí não tem mais condições de falar. Não conversam mais. Não falam quantos filhos querem ter. Não falam que tipo de
relacionamento querem ter, não falam sobre aonde querem morar, não falam sobre a sua vida, não falam sobre os seus sonhos, não falam sobre nada. E depois, quando se casam, e aí quando vão entender ou buscar essas coisas, aí as pessoas, eles notam que eles não são compatíveis. Eles vão encontrar compatibilidade ou incompatibilidade no momento que não deveriam buscar. Deveriam buscar esse momento antes, deveriam entender essas coisas antes, deveriam conversar essas coisas antes, porque aí sim, aí a pessoa tem condições de tomar uma decisão muito mais firme. O fato é que no tempo em que nós estamos vivendo, a deterioração do pensamento, dos valores divinos, dos valores da palavra de Deus, tem feito com que dois cristãos se unem e se tornam infelizes. E o certo é que o fato de duas pessoas serem dois cristãos, isso não é determinante que eles serão felizes no matrimônio. Dois cristãos, eles podem se unir e podem se tornar totalmente infelizes se eles não buscarem de Deus a aprovação, de Deus o conselho, e não buscarem na palavra de Deus e na inspiração do Senhor, do Espírito de profecia, não buscarem os melhores formas ou os melhores conselhos para como vão se unir ou como eles vão depois unir a sua vida. É muito importante. Certa vez um professor, ele falava sobre como escolher, e ele chegou para os alunos e ele falou assim: eu vou dar para vocês aqui, falar uma coisa para vocês, e espero que vocês entendam. No mundo existem 4 tipos de pessoas. Existe a bela feia, feia bela, feia feia, feia bela. Aí o pessoal: como, professor? Já falo de novo: tem a bela bela, bela feia, feia bela, feia feia. Se vocês conseguirem entender isso aí, e se vocês buscarem com sabedoria, vocês têm uma grande possibilidade de escolherem bem. Mas, professor, explica isso aí. E o professor agora ele explicou. O professor Pedro Apolinário, não sei quantos conheceram aqui. E o professor Pedro Apolinário falou assim: tudo bem, é o seguinte, e você entende plenamente. Você tem, no mundo você tem a bela feia. A bela feia é aquela pessoa que ela é bonita. Você olha assim, você é perfeito. Nossa, essa aí. Quando você chega na pessoa e vai começar a conversar com ela, aí é uma tristeza danada, aí a coisa não vai, a coisa não decola. Existem muitas belas feias, aquelas pessoas que têm muita beleza, mas o caráter, ele não condiz com a beleza que ela tem. Deveria ter as duas coisas, mas nem sempre é assim. E se você encontrar uma bela feia, você pode até se unir com esta pessoa por causa dos seus dotes físicos, da sua aparência física. Mas depois você vai ver as grandes consequências. Porque a vida não é só de beleza. Você sabe que existe a lei da gravidade. Quantos conhecem a lei da gravidade? Eu acho que tem muita gente que sabe sobre a lei da gravidade. A gravidade, ela atua na gente também. Dizendo que a lei da gravidade, né, que assim que a matéria atrai a matéria, o produto direto das suas massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Isso é a lei da gravidade. Mas, pastor, isso aí que difícil esse negócio. É simples. Esse negócio, mas como? Isso é simples. Tudo que está em cima cai. Se você soltar, cai. Entendeu? E as pessoas também caem. Né? Cai. Tudo cai. E você tem que entender uma coisa: se a beleza, ela vai embora, e o que fica é o que a pessoa é. Por isso, quando você vai escolher, você tem que entender isso. Porque sabem de uma coisa? Chicletes, ele é doce, mas depois ele vira borracha. É isso que o professor falou. E sabe de uma coisa? No momento que isso acontece, no momento que vem as dores, né? A Sueli, ela já vê assim, quando uma dor na coluna, já está virando borracha. Tá certo? E às vezes eu chego para ela que quando casou comigo, era bonitinha, toda, né, enfeitadinha, aquela coisa muito nova. E ela, né, forte, assim, musculoso, a musculatura caiu e veio para a barriga. E agora ela tá me ajudando a acabar com
barriga, porque ela está me ajudando e eu estou conseguindo. Olha, emagreci 5 quilos esse ano. Vocês notaram? Não, né? Mas eu já emagreci 5 quilos esse ano. Só que eu ganhei 1 quilo, agora ficou só 4. E eu estou querendo ver se eu pego, né? Mas é assim, eu era musculoso, aquela coisa toda. Vem com a barriga, cai. É assim que a coisa acontece. Mas acontece que ela me ama mais ainda hoje. Nossa, nós combinamos. Na hora que eu falasse isso, você ia falar assim. Não, nós não combinamos. Ela, é porque ela ama mesmo. Porque para aguentar um roncador igual eu, precisa de amar mesmo. Hã? Eu estou contando os meus podres, sabe? Mas é a verdade, mas acontece, é assim. Isso é o que acontece com o ser humano. Assim é o ser humano. E nós precisamos de, quando tomamos essa decisão, temos que tomar essa decisão sabendo que as pessoas, elas envelhecem. As pessoas perdem a beleza exterior. Há uma beleza que continua. E essa beleza, ela transpassa a questão física. É uma beleza que nunca vai se acabar. Todas as vezes quando você olha para a pessoa que você ama, você vai ver nela beleza. Toda vez que você olha para a pessoa que você ama, você vê total beleza nessa pessoa. Toda vez que você olhar para essa pessoa, você vai sentir que você não pode viver sem ela. Isso é o que fica. Por isso, nós temos que entender que existem feias belas. Eu tinha uma professora, essa professora era linda. Essa professora chamava-se Maria José. Ela era linda, mas linda mesmo, interiormente. Entenderam? Porque na verdade, na primeira vez que você olhava para ela, você dava um passo assim para trás. Mas o certo é que esta senhora, esta mulher, esta pessoa, era tão linda que quando nós estávamos com ela, nós não olhávamos para a questão exterior. Ela era linda, de um caráter lindo, de uma maneira de falar linda, de uma maneira esplêndida. Você encontra essas pessoas. E sabe de uma coisa? Quando você encontra uma pessoa assim, você olha para essa pessoa e você não fica ali se parando nos dotes exteriores, porque você tem prazer em estar com essa pessoa. Existem pessoas que são assim, existem pessoas que dão prazer em você falar com ela, homens ou mulheres, pessoas assim. E sabe de uma coisa? Nós precisamos de entender que estas pessoas, elas são pessoas que podem dar para você, elas dedicam a você tanto e elas conseguem passar para você uma beleza que de outra forma você não encontraria. Existem também aquelas pessoas que são a bela, né? Eu não vou falar muito da bela, mas é o seguinte, se você joga, vocês que estão aqui, se você encontrar uma, não largue de jeito nenhum, ok? Não largue. Você achou, agarre no sol, porque este dom, pouco você vai encontrar. Mas existe por outro lado uma outra feia. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. Se ela passar na esquina, você corta caminho e passa 2 quadras depois. Tá certo? Tá certo? Ok? Combinado? Se ela passar na esquina e você vê que ela está passando, você passa bem longe. Tá certo? Porque aí você vai eliminar um grande problema para a sua vida. Mas é assim. É assim que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, ela quer nos mostrar que nós devemos procurar, e nós devemos procurar conselho em Deus. Conselho em Deus quando buscamos alguém. Olhem bem, quando você procura alguém para você fazer essa pessoa feliz. Você procura uma pessoa, você deve fazê-la feliz. Porque quando você faz uma pessoa feliz e essa pessoa está feliz ao seu lado, esta pessoa também te torna feliz. Você não procura uma pessoa para você ser feliz. Você procura uma pessoa para tornar essa pessoa feliz. E para você tornar essa pessoa feliz, você tem que entender que você pode dar a ela condições dela ser feliz. Sabe? Existem algumas pessoas que dizem que o amor é cego. Não confie
nessas pessoas. Amigos, amor não é cego. Amor não é cego. O amor, ele vê bem. O amor, ele cheira bem. O amor, ele tem todos os sentidos aguçados. Amor não é cego. E sabem de uma coisa? O amor não é cego. E você, quando vai procurar uma pessoa com quem você vai se unir, um dia desse eu estava lendo um texto, Mensagem Jovens, e lá vem dizendo assim: você veja se essa pessoa é digna. Coisa interessante, se essa pessoa é digna. E certo conselho, lá vem dizendo: quando você veja como essa pessoa trata os seus pais. Veja como esta garota com quem você quer se unir, esta sua namorada, veja como ela trata os seus pais. Sabe por quê? Porque da maneira como ela trata os seus pais, ela vai tratar você. Como ela trata os seus irmãos, ela vai tratar você. Da mesma forma, como o rapaz, como ele trata a sua mãe, ele vai tratar você também. Se ele é agressivo com sua mãe, ele vai ser agressivo com você. Se ele é uma pessoa que é maldizente na sua casa, ele vai ser lá na sua casa também. Ele não vai ser muito diferente da maneira como ele sempre foi. Porque se há uma coisa que você tem que olhar, é o caráter. Dê uma olhadinha na sua noiva, sua namorada. Vê quando se ela é uma pessoa que arruma a casa, se arruma, ou se ela é a pessoa que deixa a casa desdeixada. Se ela é assim na casa dela, ela vai ser assim com você, na sua casa. Veja a pessoa, o marido com quem você quer, a pessoa que você está procurando para a sua vida, o homem para a sua vida. Veja essa pessoa ser uma pessoa honesta e trabalhadora. Porque se ele for uma pessoa preguiçosa, ele depois vai fazer você passar necessidade. Não adianta depois você falar assim: Santo Antônio me ajudou. Entendeu? Porque sabe uma coisa? Se você não procurou conselhos, se você não procurou isso, não adianta depois você reclamar. Você fez a escolha para a sua vida. Você fez a escolha para a sua vida. E esta escolha é uma escolha que você deve fazer com o máximo de informações possíveis. O máximo de informações. A minha mãe sempre falava assim: dá uma olhadinha se quando ela está varrendo, se ela joga a sujeira para debaixo do tapete. Para quê, mãe? O que é isso aí? Olha, presta atenção. Dá uma olhadinha como é que estão as coisas. Se ela joga as coisas tudo, ou se ela... Porque ela vai ser assim também. E depois você não pode reclamar. Agora não. A minha mãe me ajudou a escolher. Porque lá na minha casa, um dia eu terminei com aquela garota ali, sabe? E ela não é só não, minha avó, minhas tias, todas ajudaram. Porque aí um dia a gente terminou e ela ia para minha casa. E quando ela chegava lá, eu tinha terminado, eu já ficava de lado, né? Aí um dia a minha tia chegou para mim e falou assim: vai levar ela no ponto de ônibus. Mas tia, eu não estou mais namorando com ela. Vai levar ela no ponto de ônibus. Porque a minha tia, minha avó, ela já tinha visto, eu estava morando com elas, e ela já tinha visto, e ela era virtuosa. Já tinha visto. E aí eu falei: mas tia, não, vai lá levar no ponto de ônibus. E sabe de uma coisa? Por causa desse levá-la no ponto de ônibus, a gente voltou a namorar de novo. E por causa desse levar no ponto de ônibus, a gente tem 3 filhos. Sabe de uma coisa? Se você quer buscar, quer ter aquela pessoa para a sua vida, procure conselhos dos seus pais, dos mais velhos. Pessoas que possam ver além do que você está vendo. Porque às vezes as pessoas que estão ali ali para escolher, às vezes eles não têm olhos para ver, eles são cegados pelas circunstâncias. E às vezes é necessidade que os pais estejam juntos para ajudar. Estejam juntos para dar conselho. E nós precisamos de aprender a dar conselhos aos nossos filhos. Sabe quando você começa a dar conselhos para os seus filhos com respeito ao casamento? Você começa quando eles ainda são bem crianças. Bem crianças. Você começa a falar com eles certas coisas quando eles ainda são crianças. Eles vão crescendo e eles vão ouvindo de você. Vão ouvindo. Se você deixar para falar depois, muitos deles não vão querer te ouvir. Muitos não vão querer ouvir.
A melhor maneira, melhor momento para você ensinar os seus filhos sobre o início do seu lar é ainda quando eles são crianças, quando estão pequenos. A minha mãe dizia, é de pequenino? Você não ouviu esse não? É de pequenino que se torce o pepino. É pequenino que você começa a ensinar. É pequenino que você começa a ensinar muitas coisas, inclusive isso. E sabe de uma coisa? É lá pequenino que você começa a falar com eles e colocar na mente deles e no coração deles, filho, é assim, filho, é dessa forma. Olha, filho, é esse filho. Quando você começa a falar, a mente deles já começa a trabalhar bem antes. Quando você começa a fazer isso, eles assimilam essa ideia, assimilam os conselhos, e quando mais tarde eles têm condições de desenvolver melhor a sua vida com os conselhos que foram dados na infância. É por isso que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for grande, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ali não fala quais são as partes que você vai ensinar. Você deve ensinar tudo que você puder. Tudo que você puder, você deve começar a ensinar. E você nunca deve pensar que há um tempo em que, não, deixa crescer para ensinar. Não, ensinamento você dá e você passa desde que essa criança ela começa a crescer. E ela vai crescendo e aí você vai ensinando, vai mostrando, vai falando sempre, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Andando pelo caminho. Sabe? Quero terminar dizendo que nós devemos pedir a Deus muita questão para educar os nossos filhos. Um dos dias aqui eu quero falar sobre isso, né? Quero falar sobre a questão da educação dos filhos, porque é importante sempre eles em relação à família. Eu acredito que isso nós temos que pedir, nós pais precisamos de pedir a Deus muita sabedoria em relação a isso, porque nós queremos salvar os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam salvos. E se nós queremos que os nossos filhos sejam salvos, então nós precisamos evitar todos os esforços para que eles se salvem. Nós precisamos de fazer tudo. Não adianta você viver uma vida e você não buscar esses conselhos de Deus e chegar num momento lá na frente e você culpar a igreja e você culpar outras pessoas por causa daquilo que você não fez. Você e eu precisamos entender que quem educa os filhos somos nós. Deus nos deu esta responsabilidade. Ele nos deu essa responsabilidade. E educar, irmãos, você educa na vida, durante a vida. Educar é durante a vida. Porque o que você não educa, o que você não consegue educar, depois você tem que disciplinar. Se você não educa, depois você tem que disciplinar. E você tem que dar uma disciplina mais dura por tudo aquilo que você não conseguiu educar. Mas sabem de uma coisa? Você e eu precisamos de chegar para os nossos filhos e ensiná-los e mostrar para eles estes conselhos, que são pequenos, mas que fazem uma grande diferença na vida, fará uma grande diferença na vida. Ensiná-los a olhar, a buscar, não somente com o coração, mas buscar também com a razão. Não é dizer assim que o amor, ele não é um sentimento. O verdadeiro amor não é um sentimento. O verdadeiro amor é um princípio que nasce em Deus. Por isso, ontem, o que eu coloquei para vocês foi que o princípio, que a base da felicidade no lar, a base é Deus. E em cada momento dessa semana, eu quero fortalecer essa ideia com vocês. A base da felicidade do lar é Deus. A base da felicidade da sua vida é Deus. Porque somente Deus, ele gera amor verdadeiro. O verdadeiro amor, ele vem de Deus. A fonte do verdadeiro amor é Deus. E então, se você quer felicidade para a sua vida, se você quer felicidade no seu lar, você tem que se voltar para aquele que pode te dar, aquele que é a verdadeira fonte, que é Deus. E nós temos então de ensinar os nossos filhos a buscar em Deus, porque se os nossos filhos eles não aprenderem a buscar em Deus, eles buscarão nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios prazeres, nas suas próprias paixões. E sabem de uma coisa? Quando as pessoas buscam desta maneira, tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Portanto, hoje eu quero que
você saia com esse firme fundamento. Aonde começa o lar? O lar, ele começa na sua casa, com o seu filho. Com você, que juvenil ainda é novo. Quando você começa a aprender as coisas de Deus, a maneira como Deus quer que você haja, a maneira como Deus quer que você escolha, e você deve colocar as suas escolhas em Deus. Você deve sempre colocar em Deus e colocar: Senhor, és tu que escolherás comigo. Se isso não for feito, irmãos, grandes dissabores poderão vir. Existem determinados lugares em que nós podemos buscar esse conselho. E eu posso sempre lhe dar algumas orientações também sobre isso. O primeiro fundamento para buscar isso é a palavra de Deus. Este é o primeiro fundamento para a busca de princípios de felicidade. Mas eu quero dar pelo menos 2 bons livros que os jovens podem ler. Um deles é o livro Mensagem aos Jovens. O último capítulo do Mensagem aos Jovens, ele traz exatamente conselhos próprios para aquele que quer tomar uma decisão. O livro Lar Adventista, ele também, existe uma parte no Lar Adventista que ele é próprio para esses ensinamentos. E seria interessante que aquelas pessoas que estão namorando pudessem parar com o seu noivo, com o seu namorado, e em alguns momentos ler alguns textos, algumas partes deste livro que seriam importantes para a sua vida. E para os pais, o livro Orientação à Criança é um livro em que traz orientações próprias para os pais, se querem educar o caráter dos seus filhos para a eternidade. Por fim, nenhum de nós devemos deixar todos os dias de colocar os nossos joelhos no chão e clamar ao Senhor pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pela salvação deles, pelas escolhas que eles estão fazendo. Porque sabem de uma coisa? Deus nunca deixará de ouvir a oração de pais que amam seus filhos e querem ajudar os seus filhos a serem salvos. Hoje eu quero orar com você. Eu quero orar com vocês juvenis, vocês jovens que estão aqui, e vocês pais que estão aqui, para que Deus ele possa guiar você, para que Deus possa dar a você discernimento, para que Deus possa ajudar você a ser um instrumento de graça, a ser um instrumento de graça na vida dos seus filhos. Para um dia, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, você possa conduzir os seus filhos em direção ao Senhor e falar: Senhor, eis aqui os filhos que tu me deste. E agora o Senhor vai dizer para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus possa ajudar você para que assim seja. Que Deus abençoe. Mas eu quero hoje me ajoelhar e mais uma vez suplicar por você, jovem, e por você, irmão, que tem essa grande tarefa de ajudar os filhos e você a escolher, a fazer uma escolha, a escolha certa. Eu gostaria que você se ajoelhasse comigo para isso. Santo e bondoso Deus e Pai, graças, Senhor, te rendemos porque Tu és o nosso Deus. Graças te rendemos porque Tu nos tomas nas Tuas mãos e Tu, Senhor, nos iluminas, concede-nos o Teu Santo Espírito e nos ajudas a tomar decisões para esta vida e para a vida eterna. Toma, Senhor, cada um dos Teus filhos aqui em Tuas mãos. Prepara-nos, Senhor, para o encontro contigo. Prepara-nos, Senhor, para as decisões importantes da nossa vida, inclusive a decisão de escolher aquela pessoa que Tu, Senhor, já sabes e que será a pessoa para a felicidade destes que estão escolhendo. Eu te peço, Senhor, que Tu sempre derrames o Teu Santo Espírito e nos dê, Senhor, além de sabedoria, discernimento para escolhermos bem. Peço-te também, Senhor, que agora Tu nos leves ao nosso lado e que amanhã nós possamos estar aqui novamente, prontos, preparados, dispostos a ouvir, Senhor, o que a Tua palavra nos fala sobre como podemos ter um lar nesta terra que conduza outros aos céus. Que nós possamos ser um instrumento de graça para levar pessoas à eternidade. Em nome de Jesus.